Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje a pergunta 71, a pergunta é a seguinte: como é a justificação um ato da livre graça de Deus? Segue a resposta. Ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus a favor dos que são justificados, contudo, a sua justificação é de livre graça para eles, desde que Deus aceita a satisfação de um fiador, a qual podia ter exigido deles, e proveu este fiador, seu único filho, imputando-lhe a justiça deste e não exigindo deles nada para a sua justificação, senão a fé, a qual também é dom de Deus. Bom, vamos ler Romanos, capítulo 5, versículos de 8 a 10, e depois do 16 ao 19. Diz assim Paulo em sua carta aos Romanos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pulando agora para o versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Bom, o que é a redenção? Tem que lembrar, né? A redenção consiste nessa substituição penal. Cristo nos substituiu. Então, o que aconteceu? Primeiro, Cristo se tornou, ou seja, o Filho de Deus se tornou 100% homem, para poder haver uma identificação. Um homem que substituiria outros homens, né? Então, ele se tornou o Filho de Deus 100% homem. O Filho de Deus também obedeceu a Deus 100%. Então, se ele não tivesse obedecido, não teria como satisfazer a justiça de Deus. Então, ele tanto precisaria ser um de nós, como ele precisaria ter obedecido 100% a Deus. E aí, o Filho de Deus se ofereceu voluntariamente para pagar os pecados. Então, lembre-se dessa questão da voluntariedade, que vamos falar ainda. É importante que tenha sido voluntário, não foi por obrigação, mas por voluntariedade. E ele pagou os pecados. E aí veja que Paulo, ele faz essa distinção em relação ao pecado original e os nossos pecados. Então, o que aconteceu? Ele pagou o pecado original por todos, de fato, é um pagamento universal, pelo caráter jurídico da questão que nós já mencionamos. O pecado foi de Adão e ele pagou o pecado de Adão, que foi aquele que trouxe todos os males para a criação. Só que nós não temos apenas um problema com o pecado de Adão, ou não tínhamos, na verdade, né? O pecado de Adão foi pago, e isso obviamente tem uma implicação universal, mas só que todos os homens continuam pecando. Então há um caráter particular também. E nesse ponto Jesus pagou os pecados particulares da igreja de Deus, ou seja, daqueles que são unidos a Cristo, os seus pecados são pagos. Por isso que ele fala que há uma diferença entre o que aconteceu em Cristo Redentor e o que aconteceu em Adão. Em Adão foi um pecado que trouxe a condenação para todos os homens. Mas ele diz, em relação à salvação foi um pouco diferente, porque não foi só por causa de um pecado, mas por causa de muitos pecados que ele morreu na cruz. Então ele tanto pagou o pecado original, de caráter universal, quanto pagou o pecado particular,
os pecados de todas as pessoas que estão em Cristo, ou seja, os pecados da igreja. Então ele morreu para pagar o pecado de Adão e morreu para pagar o pecado de sua igreja, os pecados, né, de sua igreja. Então o Filho de Deus sofreu e morreu para satisfazer a justiça divina. Certamente morrerás. Ele então cumpriu a justiça divina e então morreu satisfazendo assim a palavra de Deus. Mas também o profeta Ezequiel, ele nos diz que o pai não paga pelo pecado do filho, ele diz que cada um paga pelo seu pecado, e aí ele mostra que cada um morrerá por causa do seu pecado. Então, quando nós lemos essa passagem, nós vemos que Jesus, então, pagou o pecado também particular, né? Ele morreu em nosso lugar, por isso tem que ser voluntariamente, né? Porque se não fosse voluntariamente, ele estaria sendo obrigado a morrer em lugar das pessoas. Logo, isso não vale, né? Uma justiça, a justiça não teria sido satisfeita plenamente, porque ainda que ele tivesse morrido, ele teria feito, isso teria sido um ato de injustiça, né? Quando você coloca alguém para pagar por uma coisa que não fez, isso é injustiça. Então só pode ser considerado justiça se Jesus tivesse aceito isso voluntariamente. Eu quero morrer por eles. Então tudo bem. Mas se alguém dissesse assim, não, você vai morrer. Não, eu não quero. Você vai sim. Não, eu não quero. Aí isso é injustiça. Porque ninguém pode pagar pelos erros dos outros. Então, para ser um ato de justiça, ele teria que ter ido voluntariamente à cruz. Ele ter aceito a proposta e realmente ter feito essa obra voluntariamente. E aí o Filho de Deus nos dá a sua justiça. Quando ele nos dá a sua justiça, o que acontece? É a substituição penal, né? Ele morreu pagando o pecado de Adão, morreu pagando os meus pecados particulares também. E aí é uma substituição. Pagou, satisfez a justiça divina. E o que acontece? Ele venceu o acusador, que é chamado de Satanás e de diabo. Em hebraico, Satã, em grego, diabolos. Os dois nomes significam a mesma coisa, acusador. Então, quando ele morreu substituindo a nossa vida, morreu em nosso lugar, foi condenado em nosso lugar, ele venceu o acusador, porque o acusador não tem mais o que acusar, né? Mas vocês têm pecado, já foi pago. Mas Adão e Eva pecou, mas já foi pago. Mas vocês fizeram isso, já foi pago, não tem mais o que acusar. O que foi pago está pago. E tanto foi pago universalmente o pecado de Adão, por isso que no dia do juízo vindouro, ninguém vai ser condenado por causa de Adão. Eu estou pagando o pecado de Adão, que injustiça. Nada disso. O pecado de Adão já foi pago. Mas os seus pecados, para serem pagos, você precisa de Cristo Jesus, né? Então a necessidade, né, dessa união com Cristo, essa unidade formada com Cristo para que a justiça dele seja a nossa justiça. Então ele venceu o acusador, porque então ele não tem mais de que acusar, né? Se não há acusação, não há nenhum crime, então o advogado de acusação desaparece, não tem mais propósito, né? Ele também livrou a igreja da condenação do dia da ira vindoura, ou seja, o dia do juízo final, a igreja está livre. Por que está livre? Porque os pecados particulares dela também foram pagos. Então, ela não está mais diante de Deus como uma igreja imunda, ela não está mais diante de Deus cheia de pecado, ela está diante de Deus justificada, porque os seus pecados foram pagos, não só o de Adão e Eva, mas foi pagos os da igreja mesmo. Então ela está livre, ela, ainda que seja uma igreja que é pecadora na prática, mas é uma igreja justificada, porque Jesus pagou os pecados, ele quis pagar os pecados dela. Então são os pecados particulares de seu povo, e possibilitando o começo de uma nova vida. Então, quando ele paga os pecados da igreja, ele possibilita o começo de uma nova vida, porque sem a justificação não há santificação. Era primeiro preciso que estivesse justa diante de Deus, para depois começar a ser santificada pelo próprio Deus. Então, o que acontece? O ato divino de justificar a igreja foi uma decisão livre do Pai que planejou. Ele quis, foi voluntário, foi decisão dele, ele planejou justificar a sua igreja, tanto para que Cristo pagasse o pecado de Adão e Eva, quanto os particulares da igreja. Então foi uma decisão livre, voluntária do Pai que planejou, foi uma decisão livre do Filho
que aceitou morrer. Então o pai planejou, mas o filho não foi por força. Quando Jesus orou no Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava dizendo assim, eu não quero ir, não. Ele estava dizendo assim, se tivesse por jeito, já, mas não há. Ou seja, seja feita a tua vontade. Ele voluntariamente foi, ele aceitou, ele quis ir para a cruz, então ele foi voluntariamente. Também foi uma decisão livre do Espírito Santo que fosse aplicado à nossa vida. Então, o Espírito Santo quis também aplicar essa justiça às nossas vidas, nos unindo a Cristo, nos unindo a Ele para nós desfrutarmos da justiça, né? Desfrutarmos nessa união da justiça do Filho. Bom, a igreja, então, ela recebeu a justiça de Cristo sem que ele fosse exigido algo. Foi algo voluntário, o Pai decidiu, foi algo que Deus quis fazer, pensando no Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele não exigiu da igreja nada. Por isso que Paulo em Romanos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi livre, foi a vontade de Deus. Foi algo que Ele quis fazer, foi algo que Ele quis que fosse feito em nosso favor. Então, não há, em hipótese alguma, uma exigência da parte da igreja. Olha, eu quero dar a vocês a salvação. Então, ele pega e dá a salvação. Eu quero dar a vocês a vida eterna. Então, Deus decidiu voluntariamente e não exigiu da igreja coisa alguma. O que a igreja precisou? Desfrutar, né? Davi chega a dizer, que daria ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Não tem o que dar. É uma pergunta. Ele diz, tomarei o cálice da salvação. Não tem o que fazer. Então, a igreja desfruta da salvação. O que ela deve fazer diante disso? Agradecer, né? Lucas, capítulo 7, o Senhor Jesus nos conta, a partir do versículo 36, que uma mulher, diz o texto assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize ao mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculos, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Veja que tudo que a igreja deve fazer é agradecer, porque o que Cristo fez por nós vai muito além do que nós poderíamos imaginar. Quanto mais fazer, porque não temos nada para dar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor seja glorificado, porque o nosso coração é muito grato pelo que o Senhor tem feito. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.